Minha avó morreu numa manhã morna de agosto. Céu claro, vento leve, nenhum sinal de que o mundo tinha mudado. Mas para mim, alguma coisa virou do avesso. Ela era a última presença antiga que ainda me olhava com olhos que pareciam saber mais do que diziam. E agora, nem isso. No velório, minha mãe estava sentada na primeira fileira, com o rosto duro como sempre, sem lágrimas, sem voz. Nunca soube lidar com dor, só com controle. Me aproximei, toquei no ombro dela e disse: Sinto muito. Ela respondeu apenas: É a vida. E virou o rosto para o caixão. Depois do enterro, fomos até a casa da minha avó, a velha casa em São Lourenço, onde passei muitos verões de infância, correndo pelo corredor de madeira, me escondendo atrás das cortinas com cheiro de sabão de coco. A casa estava intacta, como se ela fosse entrar a qualquer momento, pedindo para desligar a luz da cozinha. Enquanto minha mãe falava com o advogado no quintal, eu subi para o quarto dela. Estava tudo no lugar. Os lençóis bem dobrados, a colcha florida, o retrato antigo dela jovem com uma expressão entre firmeza e tristeza. Comecei a abrir gavetas sem saber o que procurava. Talvez alguma resposta, talvez só um gesto final dela para mim. E foi ali, no fundo do armário, embrulhada num cobertor de retalhos costurado à mão, que encontrei a caixa. De madeira escura, pequena, com a inscrição entalhada na tampa. Abra apenas se a dor um dia falar mais alto que o medo. Fiquei paralisada. Minhas mãos suavam. Meu coração batia como se reconhecesse o que estava ali dentro antes de mim. Peguei a caixa com cuidado, como quem segura uma herança proibida. Desci as escadas com ela no colo. Quando minha mãe me viu, parou de falar no meio da frase. Isso não te diz respeito, Emília. A voz dela cortou o ar como faca. Era da vovó. Estava embrulhada no armário dela. Ela veio até mim. Tentou tirar a caixa das minhas mãos. Mas eu segurei firme. Pela primeira vez na vida, segurei firme. Nos olhos dela vi algo que nunca tinha visto antes. Pânico. Não raiva. Pânico. Guarda isso. E esquece. É passado. E passado quieto não morde. É por isso que você vive com medo dele? Perguntei. Ela não respondeu. Voltei para São Paulo naquela mesma noite, com a caixa na bolsa, o coração em ruído e a cabeça girando. Na minha casa, deixei as luzes apagadas. Acendi só o abajur da sala. Sentei no chão, respirei fundo e abri. Dentro havia 3 coisas: uma agulha de costura antiga, com o cabo gasto de tanto uso, uma carta, escrita à mão com uma caligrafia firme, e uma fotografia da minha avó mais jovem, ao lado de um homem que teve o rosto riscado com uma lâmina. Abri a carta. Se você está lendo isso, é porque algo aí dentro já sabe. Eu fiz o que precisei fazer para sobreviver, para proteger, para calar o que ninguém ousava ouvir. Fui mãe do silêncio e costurei minha história com o fio do que sobrou. Me perdoe, se um dia entender. M. Fechei os olhos. Senti o chão girar sob mim. Tudo do que eu achava saber desfiou. Minha avó não era só costureira. Era guardiã de um segredo que agora queimava nas minhas mãos. E naquele instante, percebi. A história que me contaram a vida toda era mentira. Passei dias com a carta em cima da mesa da sala. Lia, relia, dobrava, desdobrava.
Tentava encontrar nas entrelinhas aquilo que minha avó não teve coragem de escrever com todas as letras. A agulha ficou ao lado da cafeteira, como se me lembrasse todos os dias que havia algo a remendar. Não em tecido, mas em mim. Comecei a procurar. Voltei à casa dela. Conversei com uma vizinha antiga, Dona Sebastiana, que ainda morava ali desde os tempos em que minha mãe era menina. Ela me olhou com pena quando mencionei a caixa. Tem coisa que é melhor deixar quieta, minha filha. Minha avó achava o contrário. Foi aí que ela murmurou, como quem tenta costurar a fala para não arrebentar. Teu avô não era homem de se confiar, não era pai de alma leve. Tua avó, ela sumiu um tempo. Lembra disso? Não, eu não lembrava, mas minha mãe sim. Voltei para casa. Liguei. Pedi que ela viesse. Não disse por quê. Quando chegou, não sentou. Ficou parada na porta, com o corpo tenso e os olhos esquivos. Coloquei a carta na frente dela. Ela não tocou. O que foi que aconteceu com a avó? Silêncio. Ela foi internada, não foi? Ela mordeu o lábio. Por quê? Foi só quando tirei a foto da caixa e mostrei que ela enfim desmoronou. Sentou, devagar, a cabeça baixa, as mãos no colo, a respiração curta, como se engolisse um grito que ficou preso por 40 anos. Ele era o irmão dela, meio-irmão, criado como filho. Cresceram juntos e ela não terminou a frase. Não precisou. Entendi. Minha mãe foi fruto de uma violência que a própria família escondeu. Minha avó tentou falar, tentou buscar ajuda, mas foi calada, internada. Disseram que era instável, que inventava, que era melhor esquecer. E assim ela costurou a própria dor, sozinha. E minha mãe cresceu ouvindo que tinha que ser forte, que era melhor não perguntar, que mulher que mexe com o passado arruma confusão. Então ela virou isso, uma mulher fechada, seca, feita de contenção, e me criou da mesma forma, nunca por maldade, mas por medo. Naquela noite, minha mãe chorou, pela primeira vez na vida. Um choro baixo, quase infantil. E no meio das lágrimas, ela disse: Ela te deixou abrir a caixa. Eu nunca tive coragem. Segurei sua mão. E pela primeira vez, nenhuma de nós tentou mudar de assunto. Semanas depois, comecei a montar o que chamei de Unstitched, as histórias que elas não conseguiram dizer. Uma pequena exposição num centro cultural da Zona Oeste. Vesti manequins com peças inacabadas da minha avó. Costurei frases nas bainhas. Coloquei a carta no centro da sala, ampliada num painel de linho cru. No fundo da sala, uma gravação da minha voz, lendo trechos do diário que minha avó deixara escondido entre páginas de moldes antigos. No dia da abertura, minha mãe foi, de vestido azul, cabelo preso, olhos fundos, mas firmes. Caminhou pela exposição em silêncio e, no fim, me abraçou. Não disse nada, mas eu senti. Pela primeira vez, ela não era só filha da dor. Era a mulher inteira, presente. Antes de fechar a noite, parei na frente do espelho da galeria. Estava com um xale antigo da minha avó sobre os ombros. Aquilo que ela mesma costurou nas noites em que ninguém a ouvia. Passei a mão no tecido. Pensei nela, na mãe dela, em mim. E então disse, não para alguém, mas para mim mesma.
Eu não deveria ter aberto aquela caixa, mas abri. E agora eu estou livre. Epílogo. A caixa continua aqui. Não voltei a fechá-la. Também não a deixo aberta. Ela vive entreaberta, como a memória daquelas que vieram antes de mim. Às vezes olho para ela e penso: era só madeira, papel e uma agulha, mas pesava como um corpo inteiro. Hoje, minha mãe me liga às vezes só para saber como estou. Ainda não falamos tudo. Talvez nunca falemos, mas o silêncio entre nós mudou de temperatura. Não congela mais. Agora é aquele silêncio de quem respeita o tempo da outra. E isso, para mim, já é paz. Descobri que a dor, quando costurada com verdade, vira tecido de presença. Minha avó não foi louca, nem fraca. Foi mulher. Foi forte demais num tempo que pedia submissão. Eu carrego esse legado agora, não como peso, mas como missão. Não preciso mais ter medo daquilo que foi escondido, porque foi no que doeu que eu finalmente me encontrei. E se um dia minha filha, ou qualquer mulher que venha depois de mim, sentir a dor falando mais alto que o medo, que ela saiba: a caixa já foi aberta. A história já começou a ser desfeita. E há espaço agora para dizer tudo o que elas não puderam.